E como eu falei para vocês, hoje a gente recebe pela primeira vez o doutor Matheus, né? Matheus Fornazieri. Como se pronuncia? Mocua. Mocua. Ah, é como se escreve? M-O-K. Então, a pronúncia é a mesma. É a Mocua. mesma. Isso. Mocua. Que legal, é que o W às vezes tem som de V, né? V, Mocua, mas é Mocua que é mais fácil. Mais fácil, né? Ele é reumatologista e hoje o nosso tema é artrite e artrose, para a gente entender a diferença de uma e de outra. E principalmente, eu fiz uma pergunta para ele antes de começar o programa. E aí eu perguntei para ele, doutor, artrose e artrite são preveníveis? Foi essa pergunta que eu fiz para o senhor, né, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado, Rita. Exatamente. Claro que antes dessa pergunta, eu acho que o mais importante é saber a diferença, né? Gera muitas dúvidas, né? Reumatismo, artrose, artrite, né? Reumatismo é uma palavra mais genérica, né? Mais popular, né? A artrose e a artrite são coisas bem diferentes, né? A artrite não é uma doença, a artrite é um sintoma, é um inchaço da junta. Então, se a junta está inchada, vermelha, quente, dolorosa, é uma artrite, né? É como você falar febre. Febre não é doença, febre é um sintoma, que algo no corpo não está legal. Então, a artrite é a mesma coisa. Se a junta está inchada, alguma coisa não está legal. Já a artrose é uma doença. O correto hoje, que a gente chama na medicina, é osteoartrite. Artrose é o nome mais popular, então artrose ou osteoartrite. A artrose é uma doença degenerativa. O que é isso, né? É um desgaste da cartilagem, né? Nas mãos, ela pode acometer as mãos, né? Principalmente essa juntinha aqui, essa última junta, essa aqui e a do dedão. Então dá aquela rigidez, acordar de manhã mais travado, dificuldade de fazer um artesanato, um crochê, né? Já a artrite é uma outra coisa. A artrite é uma doença, né? Então é uma dor muito intensa, é uma dor que limita a pessoa, né? A artrite, por sua vez, ela não gosta dessa junta, ela gosta mais do punho e dessa junta aqui, né? Então a pessoa com artrite não consegue conviver. Então por isso são coisas diferentes e tratamentos diferentes, né? Uma artrite, por exemplo, que é esse sinal, essa inflamação, ela pode causar uma outra doença se não cuidada? Isso, então, como a gente falou que a artrite é um sintoma, então, por exemplo, uma mulher de 50 anos com inchaço nas mãos, vamos pensar na artrite reumatoide, que é uma doença autoimune potencialmente grave, né? Pode deformar a articulação, você pode perder a articulação e ainda risco de vida. E tem um tratamento muito bom hoje, um diagnóstico excelente, um tratamento muito bom, né? Vamos falar, um inchaço nas mãos de uma pessoa jovem, vamos pensar no lúpus, uma outra doença. Um inchaço no pé, gota, né? Então, cada doença tem a sua característica e todas elas podem culminar com esse inchaço de junta. Então, por isso que o termo artrite é algo muito amplo que o médico vai ter que fazer o diagnóstico, né? Por isso que a prevenção, como você comentou, para a artrose, que a gente comentou que é um desgaste, né? Prevenção, exercício, né? E não ter sobrepeso, né? Quanto mais carga você põe lá no seu joelho, mais fácil ele vai desgastar, né? Então, a carga no joelho é um fator de risco. E outra coisa, a célula de gordura, então quem é obeso tem muita célula de gordura. Essa célula de gordura, a gente sabe que ela libera citocinas no sangue, que é tipo um soldadinho que vai lá e ataca a junta. Então, mesmo a artrose nas mãos, quem é obeso tem mais chances. Então, é fazer atividade física, né? Não ganhar peso e não fumar, obviamente, né? O tabagismo, ele pode desenvolver? Pode desenvolver principalmente a artrite reumatoide, né? Que a gente começou, né? A artrite reumatoide não tem uma prevenção, infelizmente, né? É uma doença que ela pode acometer, né, as mulheres aí na faixa dos 50 anos, e o cigarro é algo que a gente sabe que tem uma relação muito estreita com essa doença, né? Bom, então os fumantes, pensem na saúde de vocês, faz um esforcinho, procure um médico, procure ajuda, para que não só essa, mas outras doenças não venham se instalar na saúde de vocês por conta do cigarro, né? E tem outras doenças graves também que, tanto quanto, claro, né, a artrite reumatoide.
Doutor, tem uma pergunta aqui. Inclusive, quero agradecer a Elvira Vicentim, que colocou aqui. Boa tarde, amiga Rita. Beijo, sou da cidade de Arara, São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Matheus. Ah, que gracinha. A Águida Marcondes colocou aqui. Boa tarde. Parabéns pela iniciativa de prevenção contra a artrites. Legal. Deixa eu colocar aqui. A Antônia Ferreira colocou aqui, doutor, a minha mão esquerda tem um dedo com um osso torto. Pode ser o quê? É claro que sim, a gente vê muito difícil. Eu até trouxe uma imagem, se puder colocar. Sim, nós vamos colocar as imagens então. A gente pode mostrar. Provavelmente, pelo que ela está me falando, pode ser uma artrose das mãos, né? Essa imagem primeira, ela mostra certinho ali os pontinhos. Não sei se está aparecendo. O que está vermelho Isso. ou o que está azul? Os pontinhos vermelhos, né? Então ali na pontinha dos dedos e lá embaixo no dedão é onde a artrose gosta, né? Então são os pontos da artrose, né? O que está em azul, né? Geralmente é mais onde a artrite gosta, né? Onde acontecem esses inchaços que o senhor falou. E na outra imagem talvez vai mostrar o que ela perguntou. Sobre o dedinho torto. Isso. Nós vamos disponibilizar a outra imagem então para que a Antônia Ferreira receba aí a resposta da sua dúvida, né? Obrigada, viu, Antônia? Então, como a gente vê ali naquela mão, claro que esse é um caso um pouco mais avançado, né? Mas isso é uma artrose das mãos, né? Não é um inchaço. Isso é o ossinho que ficou um pouquinho mais gordinho, né? Então ele dá uma deformidade, mas geralmente ela não leva à perda da função da mão. Por isso que quem tem essa deformidade, a gente insiste tanto. Fazer terapia de mão, fazer exercício, fortalecer a sua mão, tá? Isso é muito importante para evitar problemas futuros. Poderia ser o caso Poderia ser uma artrose. Da Antônia, ser uma artrose. E aí, o senhor é reumatologista. Isso. Deve-se buscar, no caso, um reumatologista ou um ortopedista? É como eu disse, né? O diagnóstico ele é clínico, né? É o médico que tem que ver o diagnóstico. Muitas vezes, uma artrose pode ser uma outra doença, né? Que está manifestando como, né? Então, o ideal sempre é um reumatologista. Um reumatologista. Né? Nas mãos, né? Claro que a artrose ela pode acometer os joelhos, a coluna, né? Então, aí, um neurocirurgião, um ortopedista também pode ajudar a gente, né? Deixa eu só ver se tem tinha mais uma pergunta aqui, mas eu acho daqui a pouquinho. Sim. Enquanto isso, nós estamos com várias perguntas, né? Os fatores de risco, o senhor colocou o tabagismo, mas uma pessoa sedentária, como o senhor falou que precisa fazer uma atividade física como prevenção, quer dizer que o sedentarismo também deixa a pessoa mais propensa a esse tipo de doença. Com certeza, né? Mais propensa e também dificulta o tratamento, né? A artrose, como a gente comentou, infelizmente a gente não tem um tratamento medicamentoso muito eficaz ainda, né? Então tomar muito cuidado, né, do que se ouve, né, em mídia, tudo, né? A artrose não tem nenhuma medicação comprovadamente que vai resolver o problema, né? E requer muito que o paciente faça parte dele. Já a artrite, como a gente falou, aí não. Aí a medicação é o mais importante, né? Então por isso que são essas duas coisas diferentes, né? E o exercício vai beneficiar um quanto o outro. Então tem que buscar não é academia, tem que buscar um especialista, um fisioterapeuta, uma clínica, porque o senhor falou sobre o sobrepeso no joelho vai causar dores, vai causar artrose. Uhum. Ou no pé, por exemplo, uma gota. Essa pessoa vai ficar limitada na atividade física. Claro, por isso que é individualizado, né? Uhum. Cada um tem seus limites, né? Então a gente sempre recomenda uma atividade física que gere ganho de força, né? Com supervisão, né? Então por isso que só aquela caminhadinha de fim de semana, né? O futebol de fim de semana, isso é complicado, né? O ideal é que seja algo com supervisão, né? Com regularidade. Regular, né? Então a musculação, pilates, hidroginástica, né? E algo do tipo. Nós temos mais uma participação aqui, doutor, lá de Piracicaba. A Marina Pereira Lima colocou assim: eu faço muito crochê, tenho muitas dores no ombro esquerdo e os dedos doem muito. Ela vai fazer uma densitometria óssea. Essa densitometria também faz parte dos exames que são exigidos para avaliar ou não?
São coisas diferentes, né? Tanto que eu acho que é um tema até para uma outra conversa, né? A osteoporose, né? Que a densitometria é indicada, né, para mulheres pós-menopausa, né, após 60 anos, para prevenção de osteoporose. Isso não dói, né? A osteoporose é uma doença que pode dar fratura. Não tem nada a ver. Ela é silenciosa. Isso, não tem dor, né? Provavelmente, pelo que ela está me contando, é difícil, né, a gente falar, mas pode ser uma tendinite do ombro, né? Que geralmente como é que a gente trata, né? Fortalecimento, né? Tudo isso. Então o crochê é um trabalho repetitivo, né? Então quem faz trabalho repetitivo tem que sempre alongar a junta, fortalecer a junta, né? Para prevenir sobrecarga. Né? Então, no caso, como ela sente dor, não necessariamente pode ser uma osteoporose, Não. pode ser um outro problema e aí ela deve, claro, procurar um médico porque ele é na avaliação clínica que vai entender. A maioria dessas condições são diagnóstico clínico. Não é na ressonância, não é no raio-x, não é no FAM, não é no exame de sangue. Claro que às vezes os exames são importantes, né? Mas o erro que as pessoas cometem é fazer aquele monte de exame, né? E se der alterado, ir no médico. É o contrário, né? O médico tem que avaliar quais exames aquela paciente tem que fazer. Se não faz exame sem necessidade, né? Verdade. Doutor, diagnóstico e tratamento. Nós estamos falando agora do diagnóstico. Sentiu qualquer incômodo dentro disso que o senhor falou. A pessoa não sabe o que é artrite, não sabe o que é artrose, apesar da sua explicação, nem sempre as pessoas vão lembrar, mas o importante é procurar um médico. Quais são as partes do corpo? O senhor mostrou nas mãos. A artrose e a artrite, apesar das mãos, elas podem acometer outra parte do corpo sem ser o joelho por conta do sobrepeso ou a coluna por má postura e etc? Sim, né? A artrose, os locais mais comuns além das mãos, né, são a coluna, o quadril e os joelhos. Né? O quadril também. O quadril também, né? A artrite, basicamente, cada doença tem a sua característica, então praticamente qualquer articulação pode ser acometida. Por isso que às vezes só o médico olhando qual articulação está comprometida, ele consegue pensar no melhor diagnóstico, né? Dentro do nosso tema de hoje, de tudo que o senhor trouxe como conhecimento para nós deixamos de falar algo importante, doutor, que as pessoas de casa precisem saber. Sim, né? Eu acho que quando você procurar ajuda, né? Eu sei que muitos anti-inflamatórios, corticoide, vende na farmácia sem receita e melhora na dor, né? Toda dor persistente, mais do que 4 semanas principalmente, tem que procurar um médico, né? Toda dor que dá inchaço, que dá crise, que limita, tem que procurar um médico. Toda dor que dá à noite, então olha, eu acordo 3 da manhã com dor na coluna, tem que procurar um médico. E outra queixa, rigidez, acordar de manhã muito travado, né? Eu acordo muito travado, muito duro, né? Isso pode ser um sintoma. Existe diferença, o senhor falou de algumas idades que podem algumas doenças acometerem nessas idades e serem totalmente diferentes da artrose e da artrite. Sim. No idoso é que é mais comum a artrose por conta dos anos de uso dessas articulações? Claro que o principal fator de risco da artrose é a idade, né? Mas a gente não tem o que fazer com a idade, né? Idade e história familiar é o principal fator de risco, né? A gente tem dados que se um familiar de primeiro grau tem artrose de mão, você tem 2 vezes mais chance de ter, né? Então é hereditário? Tem um componente hereditário, mas não só isso, né? Claro. Né? Então, como eu falei, o que a gente pode mudar é o sedentarismo, né? A gente não pode mudar a idade e nem a genética, mas a gente pode mudar o exercício. Essa seria a forma de prevenção, mesmo tendo o fator genético. Isso. E infelizmente as doenças, né, artrite reumatoide, lúpus, infelizmente a gente não conhece exatamente da onde que elas vêm, né? Então por isso que o importante é um diagnóstico cedo, né? Percebeu essas queixas que a gente comentou, procurar um médico para tratar o quanto antes. Perfeito. Doutor, só para a gente fazer um fechamento, a gente está falando aqui de dores, né? Dores nas articulações, inchaço, né? Aquela vermelhidão que dá. O doutor está nos ensinando a ver essa diferença entre artrite e artrose, o que é uma e o que é outra. E eu me lembrei que muitas pessoas às vezes já inclusive falaram aqui conosco no chat, eu sinto dores em todas as articulações. Eu acho que é fibromialgia. Aí, no caso da fibromialgia, o reumatologista também que orienta, que ajuda nestas dores
Sim, com certeza, né? Na verdade, a fibromialgia atinge muito mais pacientes do que a artrite, do que o lúpus, né? É uma doença muito mais comum, né? É que muitas vezes por ela ter um caráter benigno no sentido de risco, né? Ela dificulta muito a vida da pessoa. Então, muitas vezes ela demora muito a procurar o médico, né? Mas é uma doença diferente, né? Ela é uma outra situação, né? Só que voltamos na mesma situação também. Tratamento da fibromialgia é medicação e atividade física, né? Sempre. Sempre. E eu só vou fazer um último fechamento. E tem pessoas que tomam muitos remédios para as dores sem ir ao médico. O senhor citou aqui sobre que vendem com facilidade nas farmácias. Quais os riscos de uma pessoa tomar esses medicamentos para as dores sem a orientação médica? Isso é importante dizer, né? Fora os efeitos da medicação, né? Então lá o diclofenaco na farmácia leva a alteração renal, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de úlcera, aumenta a pressão, né? Corticoide, que é a prednisona, osteoporose, glaucoma, diabetes, aumento de peso, né? Mas o principal acho que não é isso. Você pode mascarar uma doença que tem tratamento, né? Então você fica tomando a medicação, você até melhora da dor, mas a doença ela tá lá, né? E às vezes é tarde demais pra gente tratar. Sentiu dor, procure um médico. Isso. Não vá para a farmácia, vá para o médico. Uma dor aguda, tudo bem, né? Uma dor que persiste, né? Então você toma o remédio, volta, toma, volta, tem que ir no médico, né? Perfeito. Obrigada, viu, doutor, pela sua participação. Nós conversamos com o reumatologista, doutor Matheus Fornazieri Mocua, ou Mocva? Mocua. É assim? É Mocua. Mocua. Mocua, que nos falou sobre artrite e sobre artrose, ensinando para a gente a diferença e, mais importante, as dicas de cuidados. Mais uma vez, doutor, muito obrigada. Obrigado.